Boa noite a todos, iniciando mais uma live aqui na Casa do Bem, do Evangelho, diretamente aqui da cidade de Ubajara, na nossa sede da Casa do Bem, dia 31 de outubro de 2023. Valéria entrando, prima, boa noite, salve. A Lívia, e as pessoas vão entrando, né? Hoje é dia de finalização de trabalho, é um dia onde a gente está concluindo todos aqueles tratamentos que foram recomendados aqui para algumas pessoas especiais. Não pessoas especiais, situações especiais que merecem um tratamento, um passe, uma condição diferenciada. Porque quando o guia identifica a necessidade de a pessoa fazer uma abertura de trabalho, é porque existe uma condição espiritual, uma questão kármica, reencarnatória, que era importante fazer um levantamento. E quando se preenche a ficha, é uma permissão que a gente está dando para a espiritualidade agir na nossa vida. Porque os trabalhos da Casa do Bem é sempre absolutamente respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Né? Ninguém faz nada contra a vontade de ninguém aqui. Boa noite a Gisele, boa noite a Cláudia, a Dilson, a Ana Lívia, Clécia. Clécia está aí ou está só o Joãozinho? Só o representante dela. Ah, e está a mãezinha também. Bom, Janete. Boa noite, Graziela, Isis. Sejam muito bem-vindas. Né? O Evangelho está ao vivo, nem me perguntaram se a gente ia realizar o Evangelho, está aqui, né? Vai ficar gravado também no YouTube e também no podcast. Tá aí a Kátia também, um abração, Pai Oxalá abençoe cada um de vocês. Eu peço para os filhos do silêncio, né, para a gente iniciar a nossa prece. Né? Quem estiver nos quartos também, no Cruzeiro das Almas, vamos todo mundo aqui para o salão, viu? Vamos lá? Estou vendo bem pouquinho médio branco aqui fora. Roseli, boa noite. Gerlene, a J Confecções, Lipe, César, boa noite, queridos. Vamos iniciar a nossa prece inicial. Quem sentir a vontade, vamos fechar os olhos nesse momento, elevando nosso pensamento ao alto. Amado Deus, sagrados orixás, queridos guias e mentores espirituais, nesse momento de fé, de prece, elevamos nosso pensamento, pedindo a nossa cura, a nossa libertação. Estejamos aqui com o ouvido de ouvir, o coração de sentir, de receber aquilo que nos cabe, que nós merecemos dentro de uma programação maior. Nos coloquemos de forma humilde para ouvir esse Evangelho, que possa nos tocar, esclarecer a nossa alma, aliviar nossas dores, aliviar as dores dos nossos irmãos que ainda nos perseguem, em suas vinganças de outras vidas. E aqui estamos pedindo a Deus, ao Pai Maior, apelando à compaixão divina, que encontremos aqui a nossa paz. Fica conosco, Jesus, Pai Oxalá, hoje e sempre, que assim seja. Um texto de Jesus, em Mateus 18, 21, que diz: Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? E o texto é o ofendido. Se alguém te ofendeu, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou de perturbação. Em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrar em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e harmonia do grupo em que se integra. Quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente de injúrias. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade, do entendimento com que ele cobre as agressões. E quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia. Porque toda vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair
em condição pior. O ofendido. Mais uma vez a gente falando sobre perdão, passagem do Evangelho emblemática que eu sempre recordo aqui com todos vocês. Quando a gente fala de perdão, nós falamos aqui tanto para encarnado quanto para desencarnado. A gente fala tanto para quem está falando como para quem está ouvindo. E o Evangelho ele não se perde no tempo. Ele sempre traz lições valiosas que vai nos relembrando o nosso dever de fé, o nosso dever ético, o nosso dever de reforma íntima, de autoconhecimento. E o ensinamento do Cristo ele é universal, ele é universalista, ele vai além das religiões, porque ele vai mexendo com situações da nossa vida, da nossa alma, que serve para nós independentemente da fé que professamos. E o perdão, 70 vezes, 7 vezes, que não é só 490 vezes, né? Pedro pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu adversário? E Pedro, sempre um homem muito impaciente, muito rústico, foi recolhido, né? Escolhido entre os pescadores, entre os homens simples do povo, mas que tinha uma sinceridade profunda e ainda assim não compreendia muitas vezes a sutileza das virtudes, da caridade, do perdão. E Jesus, em sua infinita misericórdia, fala para ele, né, Pedro, não é 7, não é 70, nem é 70, e ele fala 70 vezes, 7 vezes, não como uma limitação numérica, de quantas vezes precisamos perdoar os inimigos, os ofensores, aqueles que nos causam algum tipo de constrangimento, mas é uma necessidade constante de mudança, de aperfeiçoamento nosso, e não é difícil, e nem algo automático, de estalar os dedos. Muitas vezes a gente conversa com os espíritos, né, que eles se manifestam sim aqui, inclusive incorporados, cobrando da gente ofensas do passado, ou cobrando coisas que acho que nós devemos a eles ainda, e seria muito fácil para a gente falar da boca para fora: perdoe, 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 ou numa mesa mediúnica, onde se faz de fato uma dialogação com os espíritos, porque nós mesmos não conseguimos perdoar as ofensas no estalar de dedos ou na rapidez que seria bom para a gente. Quanto mais os espíritos nos perdoar faltas que estão rodando no juízo dele ao longo de existências. E do outro lado da vida, eu costumo dizer aqui também, que nós não temos as distrações, não tem do outro lado da vida, né, nas dimensões invisíveis do plano astral, as distrações que nós temos aqui, para a gente ir se desculpando, para a gente não cumprir as nossas obrigações de fé, os nossos deveres de consciência. E lá o que passa é o filme das ofensas, é o filme da vingança. Quanto mais imperfeito, quanto mais dolorido, quanto mais desequilibrado está o espírito por conta das suas fragilidades emocionais, mais difícil é o perdão, porque aquele filminho das dificuldades, das ofensas, dos fatos passados que motivaram essas inimizades continua passando no filme da vida. E a gente também aqui, mas aqui a gente tem distração. Quanto de nós, quando somos ofendidos, aquele filme não fica revirando na cabeça de vocês, na cabeça da gente, quando vai deitar para dormir, ou quando acorda de madrugada às 3 horas da manhã, né? Não tem o tal de acordar às 3 horas da manhã, aí quando você acorda não consegue mais dormir, né? Tem gente que tem esses problemas. Quem está ouvindo aqui a gente também, tem algumas pessoas que acreditam que tem essa problemática, né? E o que faz nessa hora, né, onde começa você voltar aos pensamentos dos males que foram feitos, das dores que a gente sofre, da falta de perdão dos ofensores? Então é hora de refletir, de fato, é hora de meditar, de rezar, porque enquanto nós não resolvemos o perdão, especialmente conosco mesmo, esses fatos revirarão os nossos intestinos, as nossas memórias, a nossa alma, até que nós possamos sublimar essas dores. E a necessidade, gente, do perdão, de novo, ele vai além, muito além do aspecto religioso, porque ele vai mexer com o nosso bem-estar, com o nosso bom ânimo, com a nossa paz interior, que é riquíssima. A mágoa em nossos corações muitas vezes afeta mais a gente, que alimenta e que guarda, do que os ofensores. Porque quem recebe a pancada não esquece, mas quem bate, a coisa vai embora, né, com mais facilidade. E aqui ele fala para o ofendido, né? Qual a postura do ofendido? Nós, enquanto ofendidos, como é que a gente está lidando com o perdão? Como é que a gente lida com as pessoas que nos causam esses constrangimentos, essas dores? A gente consegue ver o outro lado, a gente consegue ver as intenções por trás das feridas, a gente consegue deixar passar coisas que não são relevantes, a gente consegue ver além
das nossas próprias dores, para ver que existe dor também no outro, que causa as ofensas, que muitas vezes quem está agredindo, quem está ofendendo é um animal ferido, que está acuado, que em vez de fugir agride, né? Tal qual acontece na natureza, ou você luta ou você foge. E então a gente, enquanto ofendido também, que aqui fala para o ofendido o texto, né? Vamos falar da questão do ofensor. Temos sim o nosso dever de consciência, porque armazenar água parada em nenhum canto dá certo. Armazenar água parada numa caixa d'água dá problema, né? As lagartixas no verão tomam banho, né? E a gente escova os dentes com água da lagartixa. Eu sei que vocês não estão me entendendo, né? Grande parte não entende, mas é meme aqui de internet que as crianças cantam em casa. Então água parada não dá certo. Amar água então é terrível. Vai juntar o vibrião da cólera, vai juntar o mosquito da dengue, da zika, do chikungunya, vai juntar lodo. Enfim, amar água, essa água parada, ela vai nos adoecer. E o que a gente pode fazer para não adoecer com essas dores do rancor, essas dores da mágoa? É um exercício individual, não tem outra coisa. Às vezes a gente quer entregar tudo na mão do tempo. Não, o tempo vai resolver. E será que o tempo resolve tudo? Será que a gente não tem como contribuir para que o tempo cure as nossas dores, as nossas feridas? No nosso corpo mesmo, a dor, as feridas vão se curando, o nosso organismo vai curando as dores. Aí vai criando a casquinha da ferida, até que só fica a cicatriz. Mas nos aspectos morais, emocionais, se a gente deixa só para o tempo, vamos perder a oportunidade de aprendizado com aquelas situações. Aprender a ver o outro, a enxergar a dor do outro, enxergar até que ponto a gente pode melhorar a partir dos aprendizados com as situações difíceis. Então, cada oportunidade de ofensa para o ofendido é uma oportunidade bendita de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, de evolução, de autoconhecimento, de tolerância, de respeito mútuo. E então o que o Cristo pede para a gente nos evangelhos, a princípio não é nada fora do nosso controle não, é rezar. Rezar pelos inimigos, rezar por aqueles que te perseguem, pelos que te ofendem. Rezar, não é outra coisa não. Você não é obrigado a chamar a pessoa para passar um final de semana com você na praia, ou chamar a pessoa para um churrascão na sua casa, na sua laje, no sítio. Não, Jesus não pede nada que violente a nossa prudência, porque seria imprudente você botar debaixo da sua asa pessoas que você não confia, pessoas que te acreditam profundamente e que não acrescentam para a tua vida, né? Mas a oração pelas pessoas, isso é fundamental, porque você começa a se curar a tua alma. Nós, quando oramos pelas pessoas que nos causaram essas dores, nós estamos aliviando as nossas próprias dores. E a pessoa vai ficar boazinha lá, o mal que ela fez comigo, não fica boazinha porque tem repercussão. E outra coisa, a gente não controla o que passa no coração das outras pessoas. A gente não controla as mágoas e rancores e percepções equivocadas da outra pessoa. A gente pode controlar, sim, a nossa oração. A gente pode controlar, assim, eu digo assim, bem entre aspas, né? O nosso movimento de perdão, o nosso movimento de prece, a nossa intenção de fazer melhor, o nosso movimento interior de não guardar, de não elastecer, de não procrastinar o mau sentimento dentro da gente. Por isso que Jesus fala, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Perdoar tantas vezes quanto sejam as ofensas que vão acontecendo ao longo do caminho. Porque não tem um ser humano aqui na Terra que vai passar livre da ingratidão, da decepção, da ofensa, da violência. Não tem um filho de Deus aqui. Nem Jesus, que foi o mais perfeito que pisou em terra, passou sem ser ofendido, né? E a gente sabe que na história evangélica, ele, ao final de tudo, né, no momento último ali no sacrifício da cruz, ele pedindo a Deus que perdoasse os inimigos. E o nosso papel é perdoar os inimigos também. Se nós não dizemos cristãos, seguidores do Cristo, seja a denominação religiosa que for, a nossa obrigação moral, gente, é perdoar. Se o nosso modelo é ele, se ele perdoou até o inimigo que o sacrificou, que o supliciou na cruz, quem dirá nós? Que não perdoamos por conta de palavra que desce torto do nosso ouvido, ou palavras que nós não compreendemos e ainda assim escolhemos não perdoar. Outro ensinamento de Jesus: quer me seguir? Primeiro perdoa teu inimigo. Estão te pedindo a capa, dá tua túnica também. Então, lógico, para além da interpretação literal das palavras do Cristo, existe a interpretação espiritual, espiritualista.
que é a nossa necessidade de viver bem, necessidade do bem viver. Porque, de novo, gente, não estamos falando aqui só de religião, poderia muito bem estar falando aqui da Umbanda, poderia muito bem estar falando do revide, do olho por olho, dente por dente, podia estar falando do machado de dois gumes aqui de Xangô, né, que representa a justiça, que corta para justos e pecadores, mas aqui é falando para a gente que se sente ferido, para a gente que foi ofendido, que foi machucado em maior ou menor grau, que nós temos sim o poder de transformar e de acelerar o processo de cura dentro da gente. E eu falo aqui para encarnado, eu falo para desencarnado. Primeiro é um olhar de misericórdia em relação ao outro. Você consegue ter um olhar de misericórdia para a pessoa que te ofendeu? Não tem ainda? Pois trabalhe isso no seu coração. Reze pela pessoa. Né? Eu vejo aqui também na casa, inclusive presencialmente, as pessoas ainda não carregam, né? Aquele impulso de bateu, levou. A gente aprende isso em casa também desde criança. Eu aprendia, né? Que apanhou na rua, vai apanhar em casa também. Mas o ensinamento do Cristo jamais foi esse, de você bater e levar, de revidar. Mas o olho por olho não está na Bíblia, Felipe, não está lá? Está no Velho Testamento, não estou falando aqui de Jesus. O Jesus modelo guia do Espiritismo, Jesus modelo guia sincretizado com o Pai Oxalá, que ressoa na nossa alma, que ressoa no nosso discurso, que é Pai Oxalá Jesus. Não é a mesma figura, né? Não são as mesmas divindades, mas representa a expressão da fé, a expressão do perdão, a expressão da criação, do ser humano melhor. Que é isso que nós nos propomos aqui, né? Tanto quem bota o branco como quem frequenta essa casa. Sei que muitos chegam apenas para receber o passe e se embora, apenas para se livrar das dores ou se limpar, como a gente costuma dizer também, né? A gente se suja lá fora com a maldade, com a demanda, com a inveja, com as raivas, e a gente vai na casa do bem para se livrar, para se limpar dessa sujeira moral, dessa sujeira mental, dessa sujeira emocional. Mas, lógico, a casa do bem ajuda sim a fazer o descarrego, a encaminhar. E é por isso que a gente faz o evangelho, para que aqui não seja só um lugar onde se descarte maus sentimentos, más emoções, mas é um local de aprendizado, para que aquilo que você recebe, para que o evangelho redivivo, ecoe novamente no teu coração, como ecoava nos tempos do catecismo. Porque no catecismo, quando criança, tudo era muito novo, a mentezinha infantil é permeável aos ensinamentos morais, ensinamentos éticos do evangelho, né? Seja na igreja católica ou outras igrejas que a gente frequenta, né? Geralmente de base cristã. Mas e agora a gente faz o evangelho, faz questão sim de numa gira de Umbanda falar de Jesus, falar do evangelho, porque a cura começa com a palavra, a cura começa com o verbo. Antes não era nada, depois fez o verbo, né? Está lá inclusive no mito de criação, na cosmogênese do povo judeu, né? Estampada na Bíblia. Mas a gente precisa ouvir sim mais o evangelho. Pode ser que repete, é uma repetição sem fim, mas tem hora que a boa nova ela vai reverberar de uma forma tão intensa, tão especial na vida da gente, que as fichas começam a cair. E o passe que você vai receber talvez não seja nem tão bom quanto a palavra que te edificou, a palavra que te trouxe uma chave para começar a dar uma virada na tua cabeça, no teu coração, na tua alma. E a gente fala aqui para encarnado e para desencarnado. Se tem 100 encarnados aqui presentes na casa, tem quanto desencarnado? Para quem consegue ver? Tem 1000? Ave Maria, é espírito demais, é espírito demais. E fora aqueles que nos escutam também em outros lugares, que a nossa palavra chega mais longe, quer queira, quer não. Porque onde tem um movimento de fé, de esclarecimento, de cura, essa palavra vai chegar mais longe para encarnado e para desencarnado. E que a gente tenha essa compreensão, gente, que não é feitiço, que não é banho, que não é defumação, que não é só um passe, que vai operar a transformação na alma de cada um. Não é você receber 10 Exu, 50 pombagira, 10 caboclo, que mais? Conversar, ver Nossa Senhora, conversar com São Francisco no café da manhã, botar o café para Preto Velho, se você vai ter libertação na tua vida. Porque o procedimento, o método, o ritual pode mudar de lugar para lugar, mas onde quer que você vá, você vai estar lá. E onde quer que você esteja, você vai estar lá com tua consciência, com o teu anjo da guarda, com os teus inimigos espirituais, com aquela egrégora espiritual onde você vai. Então, o que a gente vai carregar dessa vida, aquilo que a gente aprendeu em termos éticos, é o perdão, é a misericórdia, a compaixão,
é a bondade, a gentileza, a generosidade. E a gente bebe isso sim dos orixás. A gente não pode entregar tudo na mão dos espíritos para que os espíritos resolvam a nossa vida. Não é assim que funciona. Qual o mérito que a gente tem? Na hora que um espírito vem e diz que vai resolver a tua vida, fica com o pé atrás. Porque Deus deu a cada um livre-arbítrio e poder ocupar novamente um corpo nessa existência para fazer melhor, para corrigir os erros do passado, para que a gente possa, no convívio com os nossos desafetos de outros tempos, aprender a amá-los, aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos. Tanto que a gente encarna para isso, gente. Tem uma cota de pagar pecado, é uma cota de resgate com quem temos faltas, é aquela cota de aprendizado. E o percentual de cada situação dessa, no gráfico da vida, a gente não sabe, está na mão de Deus. Mas se nós temos a nossa fé, o nosso sentimento de melhoramento, de fé nos orixás, fé nos guias, fé nos santos, fé em Jesus, fé em Deus, a nossa obrigação moral é que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. E acabou a bateria, a pilha aqui, eu acho. Eu apertei. Não acabou, é aquelas pílulazinhas que vem lá do outro lado do mundo, sabe? Mas então consegue me ouvir, né? Pronto, é pouca gente também, aí dá certo. Cadê os trocadores de pílula, menino? Tem alguém aí pra trocar, pra me ajudar? Tá aqui, tem pílula. Quem quer falar errado, acaba que fala errado de verdade, né? É também a espiritualidade já me cancelando aqui com a pilha pra gente dar encaminhamento logo aos trabalhos, né? É porque a gente se empolga, gente, porque é uma palavra tão boa que eu vou falando pra vocês, vou falando pra mim também. E a minha responsabilidade de falar pra vocês é grande, porque na hora que eu falo, eu assumo pra mim também o compromisso de seguir aquilo que eu tô falando. Que eu tenho horror a ser falso profeta, a ser cego conduzindo cego, a fariseu, a doutor da lei, que não adianta nada eu ter todo conhecimento da lei se eu me perder, né? Se eu não tiver amor no coração, como está lá em 1 Coríntios. E é grande a responsabilidade, né? Porque eu não quero estar aqui só para falar para vocês e não assumir a responsabilidade não, né? Que o primeiro que fala é que tem a responsabilidade daquilo que se compromete conforme está falando, né? E assim a gente finaliza o nosso evangelho chamando a atenção para cada um enquanto agredido, enquanto ofendido nessas relações humanas e relações espirituais. Rezem pelos seus inimigos. Acordou de madrugada perturbado, vá rezar. Acordou de manhã com o coração aflito, reze. Meu, eu estou agoniado, não passa, pois reze mais uma coisinha. Aprenda prece de cartas, ou é o Pai Nosso, ou bote no YouTube, leitura do Evangelho. Procure se conectar com Deus e com a tua espiritualidade da forma como você se sente mais confortável nessa oração, nessa prece. Ah, mas eu gosto muito do texto. Pois reze o texto em família, reze o texto dos homens, né? Reze o texto que você se conecte com a fé que você tem mais afinidade. Aqui na casa, por conta da nossa circunstância geográfica, fala muito alto catolicismo popular, então é natural que a gente se conecte com o texto, se conecte com os santos, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha. Aí vamos falar dos outros santos. Aí São Bento também é São Bento. E Santa Rita é Santa Rita, quem mais? E Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, do Perpétuo Socorro, né, com suas inúmeras roupagens. Então, o mais importante é se conecte. Mas Felipe, não tem que falar, né, com Deus direto, fale com Deus. Eu posso conversar com os guias? Pode. O guia é um amigo espiritual, é um amigo. Você conversa com o guia como você está mandando um zap para um amigo que você sabe que pode lhe dar uma ajuda. Com o santo, né? Porque às vezes a gente começa a se conectar com outras energias, com outras espiritualidades e fica meio com medo, né? Aí eu aprendi isso aqui, que a gente tem que rezar para Nossa Senhora. E agora eu tô vendo um espírito na minha tela mental que veste uma roupinha branca, tá com uma gravatinha vermelha, um chapéuzinho caindo aqui na cabeça. E eu tenho medo de rezar para ele, porque eu aprendi que ali é o demônio que anda nas ruas. E não é, né? Se esse espírito com essa roupagem está te encaminhando para você, dando bom conselho, está te orientando a ser uma pessoa melhor, perdoar os inimigos, te ensinando o banho de descarrego, se está te orientando direitinho, isso é um guia, isso é um irmão espiritual, né? Independentemente da roupagem que ele possa se apresentar, né? Mas, e finalizando, só nessa questão de roupagem espiritual, né? O tema é perdão, mas é importante dizer, que sempre vem muito médico aqui para casa, não se comova, não se impressione com roupagem espiritual, gente, nem com nome pomposo, o nome do que seja. É Exu tal, é o Zé Pilintra tal, é o Caboclo tal, é o Preto Velho tal.
Nem se impressione com o nome, que muitas vezes, quanto mais afoito é o médium, mais os espíritos vão tentar passar você para trás com a roupagem, com a impressão, com o nome, com a apresentação que te é mais palatável. Seja o nome de um santo, de uma santa, de um caboclo, de um preto velho, mas é muito comum que aconteça mais com o pessoal da rua. O pessoal da rua, que eu digo os espíritos da rua que chama, né? O povo da rua que a gente chama, são os malandros, são os exus, as pombagiras, que espíritos maravilhosos, né? Os de lei são maravilhosos, mas tem outros que se passam justamente para trabalhar as sombras, né? Que muitos médicos carregam em si, das vaidades, das prepotências, dos orgulhos, enfim, né? Que a gente não se impressione, vamos com a fé, vamos com amorosidade, com compaixão, e aquilo que desvirtua do nosso caminho é melhor deixar de lado, né? Então a gente já pode finalizar o evangelho, já distribuir nas águas. Já estão com água para distribuir, trouxeram as garrafinhas? Sim? Ou não foi preenchido, não foi encher as garrafinhas? Foi? Eu não estou vendo aqui. Ah, através da cortina. A gente está botando cortina. Ninguém não está filmando, né? Para não ficar tão exposto ao trabalho espiritual. Boa noite, pessoal que chega aqui na casa, né? Nos acompanhando ao vivo, no Evangelho. Tá aí a Diana, minha filha Diana, Cláudia, Dayana, o Zarek, abraço Zarek, Naya, Socorro, boa noite, Brenda, Reforma Íntima Fundamental, querida, mãe Adriana, sua bênção, estaremos juntos semana que vem, fé em Deus, Pai Oxalá, Júnior, Marcos Gomes, Vitória, Angélica, Thomas, boa noite, Pai Oxalá abençoe cada um de vocês, Eduarda, Inês, já estão me cobrando aqui alguma coisa. Tá. E a gente vai finalizar, só até concluir a entrega das águas para fazer a prece de encerramento. Aí a gente conversa. Você quer dar algum recado aqui pra gente? Pode falar. Tem muito consulente que está pegando sal e está tomando toda semana, sem ser cobrado pelo que Certo. toma toda semana. Mas toda semana não tem problema, dependendo da pessoa, mas é melhor orientação. Tá bom. Pessoal, hoje vai ser passe rápido, viu? Peço a vocês, hoje são só 2 médicos trabalhando aqui na corrente, porque vai ter a finalização. Então o passe vai ser curto, não é sessão de terapia de 30, 40 minutos. Aqui conversa, recebe o axé e já pode ir para casa, né? São poucos médicos trabalhando na corrente, então que a gente tem essa compreensão que não vai resolver todos os problemas espirituais, emocionais, reencarnatórios num só passe. Então que a gente aprenda a receber conforme a necessidade, conforme o guia está passando para a gente. Não tem necessidade de forçar a incorporação. Quando existe uma necessidade de incorporação, o guia vai chegar de forma mais suave. Se for um amigo espiritual, ou se for um inimigo também. O inimigo, que eu digo assim, aquele espírito que nos cobra, cada um tem um domínio de si. Não se entregue de qualquer jeito para qualquer energia violenta, grosseira, destrutiva. Saibam que vocês não são obrigados a dar passividade a todo tipo de espírito, né? Que vocês são senhores do corpo, o corpo é de cada um que está encarnado, e que cada um aprenda a lidar e dizer não e fechar as portas para determinadas energias que não lhes cabem, certo? A casa é um pronto-socorro espiritual, mas cabe a cada médium também aprender a se regular, aprender a saber fechar a porta, né? E se conectar com as energias que precisa se conectar. Então a gente tem um trabalho também aqui de educação mediúnica para os médicos que ainda não estão na corrente da casa. Gente, banho de sal grosso é no máximo uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. Não é obrigado a tomar banho de sal grosso todo dia, viu? Não é jogar, não é botar na cabeça. Tem gente que toma aí no banho de sal de água do mar, não molha a cabeça, molha. Mas dentro da ritualística da casa aqui, o sal ele tira a energia positiva, quando negativa ele zera. Então tem pessoas que lavam mais sensíveis, que quando vão lavar a coroa mediúnica, né, o chamado ori, fica tonto, fica disperso, facilita o desdobramento, e ninguém quer facilitar o desdobramento para quem está em casa, precisando trabalhar, operando máquina, dando aula, né? Então tem um momento de você se conectar espiritualmente, tem momento que é para estar 100% aterrado, né? Então é importante que a gente esteja aterrado também. Oi, Anselmo, você ia falar alguma coisa? Recado da rifa, outras coisas? Vou passar aqui rapidinho para o Anselmo falar da rifa. Boa noite. Boa noite. Então nós estamos com uma rifa de um ventilador e uma torneira, certo? Que é para ajudar na construção, vocês estão vendo, que a gente tem ainda muita coisa para fazer.
O ponto custa R$5. Todos os médios têm para vender, certo? E na recepção também a Fernanda está com as folhas lá. Se vocês quiserem terminar, quem não adquiriu ainda, o ponto é R$5 e a gente agradece desde já. Maravilha. São quantas pessoas estão finalizando o trabalho aqui hoje? Tem umas 20 aí, 15? Eu vou só finalizar aqui com a nossa prece para a gente concluir, tá? E começar a fazer os trabalhos presenciais. Boa noite, prima. Um cheiro, Aninha. Oi. Certo. Quem vai finalizar o trabalho, atenção na Carol, viu? Que ela vai preencher lá as mandalas, né? Os papéis com os nomes, as velas, ok? E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Novamente silêncio, eu peço para os filhos, vamos conversar depois da oração, ok? Vamos lá. Só um instantinho. Pai de infinito amor e bondade, elevamos o nosso pensamento a Ti, sentimos a Tua presença aqui entre nós, através dos Teus enviados, dos nossos protetores espirituais, dos santos, dos guias, dos mentores, dos nossos amigos que estão trazendo esse axé, essa luz, essa cura, essa libertação. Pedimos a Deus, ao Pai Maior, a fonte criadora, pela libertação, pela quebra de todo o mal, pela finalização de trabalho de cada um, pelo despertar de consciência de encarnados e desencarnados, que saímos daqui um pouco melhor, que saímos daqui com maior condição de sermos boas palavras, bons abraços, melhores convivências com as pessoas com as quais nos comunicamos, nos relacionamos no nosso dia a dia. Que essa palavra reforce a necessidade do perdão, o olhar de misericórdia, de compaixão para aqueles que nos ofendem, que possamos ter a humildade de, em nossas orações mais íntimas, pedir por aqueles que um dia nos causaram mal e nos libertarmos assim do rancor, da má água, da mágoa. Peço ao bom Deus que todas as bênçãos, os amores, que os bens-quereres, né? Nem existe essa palavra, mas eu peço bênçãos de luz a todos aqueles que ficaram em casa, aqueles que não puderam estar aqui hoje, nessa noite, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Peço que essas bênçãos cheguem nos hospitais, nos abrigos de criança, de idosos, nas penitenciárias, nos prostíbulos, nas cracolândias, nas clínicas onde se trata a dependência química. Enfim, Pai, todos aqueles lares que pessoas atravessam a ideação suicida, distúrbios mediúnicos, distúrbios da alma, depressão, ansiedade, pânico, borderline, automutilação, enfim, peço por todos, pelo alívio de suas dores morais. Fica conosco, Jesus, Pai Oxalá, hoje e sempre, e assim seja. Graças a Deus. E assim finalizamos o nosso evangelho. Ponto do Pix está... A gente informa depois aqui na página, viu, gente? Eu acho que, se eu não me engano, está lá nas postagens. Mas desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Pai Oxalá abençoe, meu saravá fraterno. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.